incumbência foi falar da crise, né? Era isso. Eu insisto em ter que pedir desculpa na condição de paulistas, porque é uma crise cujo epicentro, esse terremoto todo, é paulista. E temos que nos dar conta, sem querer transformar isso numa conversa de fundo digital, nos dar conta de que há 11 anos os paulistas, a briga de poder dos paulistas afligem o conjunto do país. São 8 anos de FHC, mais 4, possivelmente 8, eu acho que vai ter 8, na turma do ABC. E a crise foi detonada por uma, assim como havia na era FHC, mas a crise foi detonada por uma, isso não é apenas conversinha assim, paroquial, embora eu, depois da exposição da Kátia, eu me sinto um pouco na condição de jornalismo, depois de jornalismo aqui, para analisar a conjuntura, ninguém aguenta mais falar da crise, mas é preciso admitir também, embora não se resuma a isso, seria um absurdo se fosse isso, mas tem que se levar em conta, quando se analisa a conjuntura, você tem que analisar tudo, até resultado de futebol, porque que jurista, né? Faz parte da conjuntura o fato de o campeonato brasileiro ter decorrido dessa maneira. Nós aprendemos que tem que relacionar tudo com tudo, desde o 18 Brumário, tudo, preço do vinho, batata, jogo de futebol, tudo entra na... E faz parte da crise uma briga, uma guerra civil, uma disputa interna mortal de poder no grupo paulista. E esse grupo paulista tem, até então tinha apenas uma seção tucana, agora tem uma seção também petista. Então, tucano e petistas brigam entre si e entre eles. E essa crise foi detonada por uma briga de poder mortal na cúpula paulista, na parte majoritária do governo federal. A que ponto chegamos mais isso? Mas eu não vou tratar, evidentemente, eu não vou tratar disso. Bom, então, desculpas. E a outra coisa, isso também apenas é fofoca, mas enfim, é bom, me sinto realmente numa situação totalmente surrealista. O Juarez sabe, a Sônia também, a Glória, estávamos conversando no aeroporto para cá e eu fui obrigado em determinado momento, não para acender um sinal de alerta, mas para avisar, olha, não é para moderar também. O ministro que os infelicita e os infelicita é meu aluno, fez tese comigo. De modo que, veja só, eu deveria ir embora para cá, depois de tudo isso, paulista, ex-petista, próximo dos tucanos, fui formado por tucanos, sou daquela cruziola da USP. Eu tenho toda a minha árvore genealógica me condenaria assim, uma coisa absurda. Enfim. E o pior de tudo é que do FHC ao ministro que está elaborando essas coisas, todo mundo de formação marxista. Isso é uma coisa a ser pensada na conjuntura mental desse país. O que aconteceu? Nós produzimos um marxismo de classe dominante. Isso aqui é uma coisa interessante a ser pensada. A Cacá está falando de funcionalização, uma das grandes vitórias da classe dominante foi a funcionalização do marxismo. Claro, não é qualquer marxismo, mas de certa maneira. E não eram pessoas medíocres, pelo contrário. Se fossem pessoas medíocres, tanto faz, né? Nem é o caso, porque aí a gente está começando a entrar um pouquinho na análise, mas não é disso que eu quero falar, logo eu vou falar do meu ponto. Nós temos que também pensar o seguinte, um tipo de embate que nós temos pela frente. Um dos handicaps contra nós é o fato de que uma certa culminância, que foi o período Collor, nós pegamos a nova República do Sarney até o Collor, e mais a ditadura, houve uma espécie de autodestruição sistemática da, digamos, elite, classes dominantes, burguesia, dos seus próprios quadros. Uma desclassificação absoluta. A partir de um certo momento, uma coisa que era impensável, uma geração atrás, a partir dos anos 90, fim dos anos 80, início dos anos 90, começou-se a recrutar
quadros dirigentes funcionais nos meios de esquerda com formação marxista especializada, sociológica, econômica, isto é, pessoas que conhecessem a fundo a dinâmica da acumulação do capital. E simplesmente, durante a sua longa marcha pelas instituições, venderam, muito bem vendido, credibilidade, para poderem ser recrutados, não só como quadros executores, mas como quadros dirigentes. O marxismo do Fernando Henrique de 30 anos atrás não era fictício, era verdadeiro. Posso discutir, claro. Como também o Partido dos Trabalhadores. Não era um partido marxista, mas tinha uma larga franja marxista. E o ministro atual, eu publiquei 2 livros, um coordenado por ele e outro um livrinho pequenininho, que chamasse Em Defesa do Socialismo. É grave, é tudo grave, mas é grave contra nós. O que está errado do nosso lado para que essas reviravoltas se produzam, e se produzam sem violência, com naturalidade. Isso é uma coisa que nós nunca pensamos, sempre hesitamos em pensar. Com nós, diante dessa coisa tremenda que está acontecendo no Brasil, não há 2, 3 anos, ou há 1 ano, ou 6 meses, mas há 12, 13 anos, a pergunta é, eles são isso, são aquilo, chegamos até a última geração, né, mas onde é que nós erramos? Onde é que... Bom, mas isso é um assunto para depois, eu não acho que seja um assunto corriqueiro, não, nem meramente folclórico. Isso talvez tenha equivalente só na França contemporânea, um pouco na Itália, esse recrutamento de massa de quadros de excelência, tanto no meio intelectual, como no movimento social, no movimento sindical e universitário, de esquerda, para a implantação de um programa de direita. E legitimado em termos de esquerda. Veja só, a astúcia objetiva de todo esse processo é que, desde lá da origem mais remota disso, dos anos 90, fim dos anos 80, até agora, nenhum deles foi obrigado, se sentiu constrangido a renunciar ao seu quadro mental, aos seus conceitos, às suas categorias. Veja só, é que nós estamos de tal maneira, digamos, enojados com tudo, que nós não prestamos atenção, mas tem que fazer um esforço, digamos, antropológico, e perceba o seguinte: desde o discurso mais oficial do Tonoca FHC, eu não falo da enxurrada de asneiras do Lula, mas quando os companheiros dele, os ministros dele, todos falam uma língua de esquerda.